Olá, tudo bem? Vamos continuar no nosso curso aqui, próximo ponto. E aí, como foi lá? Você conseguiu entender? Tem praticado o que nós passamos lá? Nós estudamos sobre uma introdução à vida cristã, né? O que significa ser cristão, a palavra de Deus e uma introdução à Trindade. Então, como nós falamos na lição passada, hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse curso introdutório aqui do Novo Convertido e nós vamos falar das doutrinas fundamentais, tá? Que regem, vamos dizer assim, a vida cristã. Primeiro, doutrina da salvação, que é a soteriologia. Então, a doutrina da salvação, conhecida como soteriologia, é um dos fundamentos centrais da fé cristã. Entender como Deus providenciou a redenção da humanidade e o que significa para cada crente é essencial para o novo convertido. Nesse ponto, exploraremos o conceito de salvação, a sua importância e as etapas envolvidas no processo da redentor de Deus. Então, entender a doutrina da salvação é um ponto crucial, né, para você estar na igreja e para você ser cristão. Se você não entender que você precisa ser salvo, não tem por que você estar na igreja. Então, por isso nós dizemos que a doutrina da salvação, ou soteriologia, é uma das doutrinas fundamentais para o cristão. Então, vamos lá. O plano de salvação. A salvação é a resposta de Deus ao problema do pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Desde Gênesis 3, vemos que o pecado rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. E ao longo da Bíblia, Deus revela o seu plano redentor para restaurar essa relação. Então Deus cria o homem, Adão e Eva, e coloca no jardim. Lá no jardim no Éden, né? O jardim em um local chamado Éden. Ali o homem não conhecia o pecado. Só que o diabo ele vai entrar ali dentro e vai corromper. Eles vão sucumbir à vontade do diabo, comer o fruto, e na hora que eles comem o fruto proibido, tanto Adão quanto Eva, o pecado ele entra na humanidade. Através dali é necessário, nós vemos que o pecado rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. Tá? O pecado, no momento que eles comem o fruto, o pecado entra no mundo. Então, se vocês puderem, depois leia Gênesis capítulo 3, né? Eva come do fruto, dá do fruto proibido para Adão. Eles fazem isso através do influenciado pelo diabo, que estava usando uma serpente naquele momento. E depois que eles comem o fruto, eles já se transformam, né? Eles já têm os olhos abertos no sentido do pecado. Eles fazem roupas para si, mas a roupa que eles escolhem de folha não funciona, e Deus ele tem que matar um cordeiro, e com a pele do cordeiro faz uma veste para que eles possam vestir, e através daquela vestimenta eles possam ter um diálogo com Deus. Isso nos mostra que ali já é um exemplo, né, de que só através de uma morte de um cordeiro, que tipificaria o cordeiro de Deus, que era Jesus, é que o problema do pecado poderia ser solucionado. Através de Adão e Eva, quando eles comem o fruto proibido, o pecado ele entra no coração do homem e começa a transformar o seu coração. E só através agora da morte de Cristo é que o homem pode receber o perdão, pode ser salvo daquele ato que eles fizeram lá no passado, tá bom? Então, passos para o plano da salvação. Quais foram os passos que deram? Primeiro, Gênesis 3 relata a queda. O pecado entra no mundo. Adão e Eva comem o fruto proibido. O pecado ele entra no mundo através daquele momento. Então, vem a promessa de redenção. Em Gênesis 3,15, a primeira promessa do Redentor. Vamos ler lá? Gênesis
capítulo 3, versículo 15. Ó, quando Deus ele vê que o pessoal pecou, que ele desce lá, Deus ele vai trazer uma sentença para cada uma dos envolvidos, tanto para Adão quanto para Eva, quanto para a serpente, que no caso ali era o diabo que estava usando a serpente para poder levar eles a pecar. Então olha o que diz aqui o versículo 15. Deus falando com o diabo: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é a primeira profecia acerca de Cristo, mostrando que havia um plano de redenção para a humanidade, que seria através de Jesus. O único que podia agora desfazer o que Adão e Eva cometeram quando o pecado entrou no mundo. A vinda de Jesus Cristo. Jesus, ele é o cumprimento das profecias messiânicas, sendo o único capaz de redimir a humanidade. Depois a cruz, Jesus morre pelos nossos pecados, assumindo a culpa da humanidade. Está lá em Isaías 53 e João 3,16. E na redenção, na ressurreição, ele vive, ele vence a morte, oferece a vida eterna a todos os que nele creem. 1 Coríntios 15, no versículo 20 a 22. Vamos ler lá. 1 Coríntios 15. Versículo 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos foram vivificados, né? Então aqui passa o plano de salvação. Aí você pode pensar assim, mas é muito simples. Deus não é o pai de tudo, o criador de tudo? Era só ele ter perdoado Adão e Eva, e aí não precisaria de Jesus vir e morrer. Aí que você se engana. Por quê? Porque Deus ele é justo. Tá? O amor de Deus está atrelado à justiça de Deus. Imagina se, vou dar um exemplo para você entender o plano da salvação de uma forma bem grotesca. Vamos dizer que eu mate de uma forma bem cruel um filho seu, tá? Eu mate um filho seu, pequeno, de uma forma bem cruel. E aí eu cometo muitas atrocidades ali e tudo. Então, de repente, o que a justiça prevê para esse caso? Se eu estiver aqui no Brasil, eu vou ser condenado, vou ser culpado por aquilo, e eu vou ter que pagar uma pena pelo ato que eu cometi. Dependendo da crueldade como eu fiz aquilo, talvez eu pegue muitos anos de prisão, ou talvez eu pegue até a prisão perpétua, por causa da tamanha crueldade que eu fiz com o filho seu. Certo? Se eu tiver em alguns países como os Estados Unidos, dependendo do estado dos Estados Unidos, a condenação, a punição pelo que eu fiz, seria a pena de morte, o tamanho da crueldade daquele ato que eu cometi. Isso porque eu teria que pegar essa pena, porque seria, olha a palavrinha, justo. Seria justo para a sociedade que eu seja punido por um ato que eu fiz. Tá? Agora, digamos que eu cometi esse ato, né, de extrema crueldade, com um filho seu ou com mais crianças, e de repente chega um juiz e fala assim: ô Renato, eu vou te perdoar. Eu sou juiz, né? Eu sou juiz, eu julguei sua causa. Realmente, você fez algo muito terrível, mas se você promete não fazer de novo? Eu prometo, então tá bom, eu vou perdoar você. O que estaria acontecendo aqui? Uma injustiça.
Não é isso? Você ficaria se sentindo um desejo de impunidade. Porque o juiz não foi justo com você. O juiz cometeu uma injustiça porque aquele ato que eu fiz merecia que eu pagasse um alto preço por aquilo. Ou, quiçá, ou quem sabe a pena de morte, ou quem sabe uma prisão perpétua. Mas se o juiz deliberadamente resolvesse me inocentar de tudo que eu fiz, ninguém veria aquele juiz como um bom juiz. Ninguém veria aquele juiz como um juiz muito bondoso. Veria aquele juiz como o quê? Como um juiz injusto pelo ato que ele cometeu comigo. Da mesma forma é o pecado do mundo. O pecado entrou, a noção de pecado entrando no mundo foi algo muito pior do que eu descrevi para você como matando criancinhas. Muito pior. A entrada do pecado no mundo trouxe a maldade humana no coração, a maldade no coração humano. O pecado entrando no mundo trouxe todas as atrocidades. Então, o clima hoje está assim por causa do pecado no mundo, né? A sociedade está assim do jeito que está por causa do pecado no mundo, né? Existem tantas doenças hoje aí, emocionais, por causa do pecado no mundo. Então, a entrada do pecado no mundo foi algo muito terrível, muito terrível. E se Deus, como Deus Criador, simplesmente virasse para Adão e Eva e falasse assim, não, tudo bem, eu vou perdoar vocês, por hoje passa, vamos dizer assim, eu vou perdoar vocês de ter cometido pecado, mas não pequem de novo, tá bom? Vocês estão perdoados. Ou seja, Deus seria, nesse exemplo que eu dei da justiça, o juiz que cometeu injustiça. E Deus, ele é justo. Deus seria aquele Deus que ele cometeu uma injustiça com a própria humanidade que ele criou. Então agora, ninguém mais respeitaria a Deus. Por que não respeitaria? Porque se o maior ato de maldade que teve, ele foi injusto naquele ato de maldade, né? Então, por que agora alguém deveria ser justo? Então, para que isso fosse remediado, a única forma de ser salvo era o quê? Era um preço a ser pago. Ou seja, uma punição muito grave foi feita. E qual que era a punição para aquilo? Um erro muito grave foi feito. Qual que era a punição para aquilo? Tinha que ter um preço. O preço tinha que ser o quê? Uma morte. E qual que era a única morte que poderia pagar de vez esse preço? A morte dele próprio. A morte do próprio Deus. E é isso que Deus faz. Ele envia o próprio Filho, Jesus, para que possa morrer por nós. Então, quando você aceita Jesus, é a única forma de você pagar essa dívida que você tem, que é o pecado. Olha que interessante, né? Tem um outro exemplo que fica muito claro isso aí, que é o exemplo que o pessoal traz de uma cidade onde o rei decreta que qualquer um que fosse pego roubando teria os olhos arrancados. Qualquer um que fosse pego roubando essa cidade teria os olhos arrancados. E por não ter os olhos arrancados, ninguém roubava na cidade, né? A cidade, ela era uma cidade justa, honesta. Não havia roubo. Mas um dia, uma pessoa é pega roubando. E eles prendem essa pessoa e vão até o rei e falam assim, rei, uma pessoa foi pega roubando. E o rei dizendo, então, se ela foi pega roubando, ela tem que ser punida e os olhos arrancados. Só que aí o pessoal fala assim, olha, mas quem foi pego foi seu filho. E aí? Ele, como pai, se ele permite que arranque os olhos do filho, ele não estava sendo pai de verdade. Ele estava sendo um rei tirano. Mas se ele fala para não arrancar os olhos do filho, ele não estava sendo um bom pai, um bom rei, porque ele deu uma lei, a lei não se cumpriu. Então o que esse rei faz? Esse rei fala assim, se a lei exige que o olho seja arrancado, ela terá o olho arrancado.
arranque o meu próprio olho. Então o rei pede para que os próprios olhos dele sejam arrancados, para salvar a vida do filho. Tá? Então essa alusão mostra para nós a importância do plano da salvação. Quais foram os termos essenciais para a salvação? Primeiro, justificação. Quando uma pessoa coloca sua fé em Jesus, ela é declarada justa diante de Deus. A justificação é um ato judicial de Deus, onde ele perdoa os pecados do crente e o trata como se nunca tivesse acontecido. Lembra que eu falei da salvação? Então vamos lá, está lá em Romanos 3, né? Romanos 3, do capítulo 24. Romanos 3, capítulo 24. Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Romanos 5, 1. Olha o que diz aqui. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é justificado? É você aceitar a Cristo. Quando você aceita a Cristo, você tem os seus pecados apagados, justificados através da morte que eu expliquei para vocês. Regeneração, também chamada de novo nascimento, é a transformação interna que acontece no crente no momento da salvação. O Espírito Santo ele regenera o coração, tornando a pessoa espiritualmente viva. Você vai ver isso lá em Tito 3,5 e João 3, do versículo 3 ao 5. Vamos ver João 3, que é a conversa de Nicodemos. João 3, do 5 ao do 3 ao 5. Aqui, ó, João 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e voltar a nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, os termos da regeneração: aceitar a Jesus, tá? E se entregar a Cristo para ter uma vida nova. O batismo é passar pelas águas. Quando você aceita Jesus, você reconhece que Jesus é seu Salvador e você passa pelas águas, ou seja, o Espírito Santo, o ato de Jesus na cruz te perdoa os pecados e o Espírito Santo agora, ele regenera a sua vida. E aí vem o quê? A santificação. Após a conversão, o crente é chamado para um processo contínuo de santificação, pelo qual ele se torna cada vez mais semelhante a Cristo, em caráter e em conduta. Ou seja, eu entendi que eu aceitei o sacrifício de Cristo. Jesus perdoou meus pecados. Eu passei pelas águas. Eu fui um novo convertido, ou seja, eu tive uma nova transformação. O Espírito Santo agora está regenerando a minha vida. Então agora eu começo um processo de santificação, onde cada dia estudando tudo isso que eu falei para vocês nas lições passadas, eu vou tentando moldar o meu caráter e vou cada dia mais me aproximando de Cristo. E por fim, a glorificação. Refere-se ao estado final da salvação. Perdão, irmãos. Quando o crente ele é transformado e recebe um corpo glorificado da sua ressurreição. Você vai ver isso lá em Romanos 8, versículo 30, e 1 Coríntios 15, do versículo 42 ao 44. Vamos ver 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 42 ao 44. 15, 42 ao 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado
é semeado, é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo sobrenatural, tá? Então a glorificação é o nosso último estado. Você aceitou Jesus, você teve começa o processo de regeneração através do Espírito Santo na sua vida. Hoje você vive um processo de santificação, onde cada dia que passa, você procura aprender mais de Cristo e se aproximar mais dele. E no momento que Jesus arrebatar a igreja, que você morrer, você vai ter um corpo glorificado, né? Ou seja, um corpo transformado para encontrar com Jesus nos ares, livre do pecado. A resposta humana à salvação. Deus oferece a salvação a toda a humanidade, mas a resposta é uma responsabilidade de cada um. A salvação ela é recebida por meio da fé e a Bíblia descreve isso em termos de arrependimento e fé. Ou seja, a Bíblia destaca para nós que a vontade de Deus é que todos se salvem, mas vai ter aqueles que vão escolher aceitar a Cristo e vão ser salvos. E vão ter aqueles que vão escolher não aceitar. Quando eles escolhem não aceitar, automaticamente eles não são salvos, tá? Arrependimento, mudança de mente e de coração, abandono do pecado e volta para Deus. Fé é confiar e crer plenamente em Jesus Cristo como o seu Salvador. Está lá em Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 10, versículo 9 e 10. Salvação é, portanto, um presente de Deus, uma graça que não pode ser conquistada por obras humanas, mas recebida com gratidão e obediência. Então a salvação hoje é um presente que Deus te dá. Jesus morreu por você, mas cabe a você aceitar ou não aceitar. Esse é o nosso entendimento de salvação. É a segurança da salvação. Uma vez que o crente recebe a salvação, ele pode ter a certeza que ela é segura em Cristo. Romanos 8, 39, 39 assegura que nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus. A segurança não está baseada em obras, mas na fidelidade e poder de Deus para cumprir a promessa que ele fez. Vamos ver lá Romanos 8, 38 e 39. O que está lá? Aqui, ó. Pois estou certo, ou estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, e nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar. Se você aceitar Jesus e andar nos seus caminhos, nada pode separar, inclusive o seu sentimento, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, que tem pessoa que entende a salvação por sentimento. Então, tem vezes que ela sente que é salva e tem vezes que ela sente que não é salva. Toma muito cuidado com isso, porque eu tenho que viver não é de acordo com o meu sentimento, mas é de acordo com o que a Bíblia fala comigo. Porque o diabo vai querer colocar na sua mente que você sente que não é salvo. Então, salvação está ligada a sentimento, mas está ligada à sua atitude diante de Deus, tá bom? E para a gente fechar, então, uma tarefa prática, como temos colocado na lição, no módulo anterior, né, no tema anterior, aqui também nós vamos ter, primeira coisa, como sempre, uma leitura bíblica. Leia e medite em Efésios 2, do 1 ao 10. Faça um resumo em uma página explicando em suas próprias palavras como você entende o processo da salvação e o que significa ser salvo pela graça na sua visão, tá? Faça uma reflexão pessoal. Escreva um breve testemunho pessoal respondendo a seguinte pergunta:
Como a salvação em Cristo impactou a sua vida até agora? Faça uma reflexão assim. E a aplicação prática para fechar, durante essa semana, converse com uma pessoa, amigo, familiar, colega, sobre o que você aprendeu sobre a salvação. O que você entende sobre a salvação. Compartilhe a sua experiência pessoal, como você foi salvo e como Deus transformou a sua vida, tá? Então aqui, como eu coloquei nas questões, foi uma introdução. Nós tem uma matéria que chama soteriologia. Isso não é uma... Nós não estamos abordando... Hoje foi só uma introdução sobre a salvação, sobre essa matéria que é soteriologia, tá bom? Na lição que vem, nós vamos ter uma introdução também sobre o quê? Sobre a doutrina da criação, tá? E nós vamos ver por que ela é importante eu ter essa doutrina em mente, sendo eu um servo de Deus, um evangélico. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima lição.